E aí, galerinha do terceiro ano, tudo aí tranquilo com vocês? Todo mundo aí estudando nessa quarentena? Todo mundo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Na aula anterior, na aula de número 9, a gente deu início às reações orgânicas, tá? A gente falou de reações de adição, tá? Em compostos com hidrogênio, em haletos, né, em halogenidretos, enfim. A gente viu alguns tipos de reações orgânicas, tá certo? Na aula de número 9. Vamos agora dar continuidade a essas reações aqui com a reação de adição aos ciclanos. A gente viu compostos de cadeia aberta e agora a gente vai ver reação de adição em compostos de cadeia fechada, tá certo? Vou pegar aqui a canetinha para a gente iniciar. Bom, os ciclanos, eles por serem compostos cíclicos, né, saturados, não deveriam sofrer reações de adição. Que a gente viu que nas aulas anteriores a gente falou de compostos de cadeia aberta e que para acontecer uma reação de adição, esses compostos eles precisavam obrigatoriamente ter uma insaturação, tá certo? Já aqui nos compostos de cadeia fechada, não é necessário que ele tenha uma insaturação. Mas eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês que vai indicar como que a reação vai acontecer, onde que a reação vai acontecer, ou se ela vai acontecer ou não vai acontecer. Qual o tipo de reação que pode ou não acontecer, tá certo? Então aqui, ó, mais o que se verifica é que os primeiros compostos da série de ciclanos podem ser abertos, ocorrendo a reação de adição. Quais são os compostos que a gente vai ter aqui? A gente vai ter compostos de 3, 4, 5 e 6 carbonos, certo? Esses compostos de 3, 4, 5 e 6 carbonos, eles podem reagir com o H2, certo? Podem reagir com algum cloro ou bromo, no caso os halogênios, só vai reagir com cloro e bromo ou com halogenidretos, certo? Que é o hidrogênio mais algum tipo de halogênio, certo? Então vamos observar aqui, ó. O meu ciclano, ele pode abrir numa cadeia, ele pode abrir numa reação com o H2, tá certo? Essa reação vai acontecer a 120 graus Celsius, certo? E ele vai utilizar o níquel como catalisador, tá certo? Ele pode reagir com o H2 e vai formar aqui um propano, certo? O composto de cadeia fechada com 4 carbonos, ele pode estar até indicado aqui, ele pode romper essa ligação, formando um butano, mas ele vai precisar de uma temperatura um pouco maior para acontecer. No caso aqui, o ciclopropano, ele precisou só de 120 graus Celsius. Já do ciclobutano, ele precisa de uma quantidade de 200 graus Celsius e no caso do ciclopentano, ele precisa de 300 graus Celsius, certo? Já um composto com 6 carbonos, reação não acontece, certo? Essa reaçãozinha não vai acontecer, tá? Com o H2 ela não vai acontecer. Porque quanto mais a gente aumenta essa quantidade de carbonos, mais energia será necessária para me romper essa ligação simples. Lembra que lá no início do conteúdo de reações, eu falei para vocês o seguinte, olha gente, a reação com dupla ligação, a ligação pi, ela é mais fraca, então a gente consegue romper essa ligação muito mais fácil do que uma ligação saturada, do que uma ligação sigma, tá certo? Então isso está sendo explicado aqui, tá? Isso está sendo explicado aqui. Quanto mais carbonos, mais difícil de eu conseguir romper o meu composto de cadeia fechada, tá certo? Aqui, ó, quando eu tenho 6 carbonos, eu já não consigo romper essa minha ligação saturada, tá certo? Isso para reação com o H2. Agora a gente vai ver aqui reação com o Cl2 ou o Br2 aqui como exemplo. Nesse caso aqui, 3 carbonos, eu consigo romper essa ligação. 3 carbonos e 4 carbonos eu ainda vou conseguir. Já na reação com 5 carbonos, não acontece reação de adição. A gente vai ter uma reação de quê? De substituição, certo? Aqui eu tenho uma reação de substituição. Só vai acontecer reação orgânica aqui para esse composto com o cloro e o bromo se for reação de substituição. Não acontece reação de adição, tá certo? No próximo aqui com 6 carbonos, ela pode acontecer desde que seja reação de substituição. Isso
com o Cl2 ou o Br2. Com o H2, o ciclo hexano não acontece nenhum tipo de reação orgânica, tá certo? Já com o X2, né, o Cl2 ou o Br2, ele acontece se for de substituição, não acontece de adição, tá? Aqui o próximo, com um H e um halogênio. 3 carbonos ele acontece, 4 carbonos ele também vai acontecer, 5 carbonos ele não acontece, 6 carbonos ele também não vai acontecer. Tá certo? O quadro, gente, ele traz basicamente tudo detalhadozinho, todo bonitinho. Com o H2, 3 carbonos, um composto de cadeia fechada com 3 carbonos acontece uma reação de adição, com 4 carbonos acontece, com 5 carbonos acontece, mas com 6 não acontece. Com 7, se for, ou no caso com o Cl2 ou Br2, com 3 carbonos vai acontecer de adição, com 4 carbonos é de adição, com 5 já não é de adição. Ela vai ser de substituição, com 5 e 6 de substituição. Agora com o H e um halogênio, hidrogênio mais um halogênio. Quando é 3 carbonos é adição, 4 carbonos é adição, 5 não acontece e 6 não vai acontecer, tá certo? Essa era a explicaçãozinha desse quadro, que ele explica bem direitinho reação de adição aos ciclanos, tá certo? Agora a gente vai ver aqui a questão da ressonância. O que é essa ressonância? Bom, gente, ressonância constitui um sistema em que a posição dos elétrons muda, mas a dos átomos não, tendo como resultado um híbrido das estruturas originais, um híbrido de ressonância. Tá vendo? Ó? Os híbridos eles podem ser representados dessas duas formas. A gente vai ter aqui essa forma ou essa outra forma. O que é isso, professor? Significa que eu posso colocar as minhas duplas ligações em qualquer lugar que não vai importar. Tá certo? Ela vai indicar que os meus elétrons, eles movimentam no anel. Ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó, a dupla tá nesse carbono aqui, ó. Já nesse aqui não é dupla, é simples. Mas desde que eu tenha 3 duplas e 3 simples, tá certo? Ou simplesmente que ele seja representado pelo anel aromático, que é o que tem aqui. Por causa dessa ressonância, o anel benzênico ele resulta numa estrutura na qual as ligações entre esses carbonos eles não devem ser nem simples nem duplas, mas intermediárias. É por isso que a gente não tem, no anel aromático, a gente não tem uma ligação dupla do lado da outra. A gente vai ter uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, desde que a gente tenha 3 duplas e 3 simples intercaladas, tá certo? Isso que a gente vai chamar de ressonância. Tá ok? Vamos passar aqui. Mas o benzeno não apresenta ligações duplas e assim não pode sofrer reação de adição como os alcenos, né? Isso por conta dessa ressonância. Aqui ele está dizendo que ele não apresentam duplas. Essas duplas aqui, gente, seriam lado a lado, tá? Eu vou colocar a anotaçãozinha aqui para vocês não esquecerem. Lado a lado. Não possui duplas lado a lado, tá? Eles possuem dupla. Lado a lado. O benzeno é bastante estável, dando preferência às reações de substituição. Como ele é estável, a gente não vai ver reação de substituição no caso de adição com o benzeno. A gente pode encontrar reação de substituição, na verdade, a gente vai conseguir fazer reações de substituição, porém não vamos fazer reação de adição com o meu composto benzeno, certo? Vamos passar aqui. Vamos aqui agora às reações de substituição. Como que vão acontecer as minhas reações de substituição? Bom, as reações de substituição, gente, elas consistem na troca de um ligante. Tá certo? Aqui eu tenho um composto e eu tenho um Azinho e esse ligantezinho vai se formar com esse aqui. Por mais que aqui a gente tenha uma reação, a gente tem um sinal positivo para indicar que os dois estão somando, a gente não tem reação de adição, a gente vai ter uma reação de substituição. Por quê, gente? Olha, não é igual à matemática, às reações químicas. Sempre que eu ver um sinal positivo, não quer dizer que eu vou ter uma reação, necessariamente uma reação de adição. A gente vai olhar reagente e produto. Quantidade de reagente, quantidade de produto. Se eu tenho 2 reagentes e um produto, isso aí a gente aprende lá no primeiro ano. 2 reagentes e um produto, a minha reação é de adição. Se eu tenho um reagente e 2 produtos, a minha reação ela vai ser de decomposição.
Agora, se eu tenho dois reagentes e dois produtos na qual eles trocam entre si, a gente vai ter uma reação de dupla troca, que é o que vai acontecer com as reações de substituição. Já as reações de simples troca ou de deslocamento é quando a gente tem uma substância simples e uma composta formando uma outra substância simples ou uma outra substância composta necessariamente, tá? Não nessa ordem, mas vai acontecer dessa formazinha aqui. Bom, esse tipo de reação, gente, ela é característica nos alcanos e nos ciclanos com anéis estáveis, aromáticos, entre outros compostos. A gente não vai ter alcenos reagindo para mim ter uma reação de substituição, tá? A gente só vai ter com alcanos, eu vou até circular aqui para vocês. Alcanos, cicloalcanos com anéis aromáticos, tá? Ou com anéis estáveis, anéis aromáticos, e esses entre outros compostos aqui, gente, na verdade, esses outros compostos aqui seriam compostos ramificados, tá? Eu posso até colocar a anotaçãozinha aqui, ó, ramificados. Vamos colocar Tá meio feio porque, enfim, né, desenhar com mouse é meio triste. Mas tá dando certo, gente. Aqui são compostos. Esse F aqui eu vou fazer de novo, porque ele tá meio feio. Mas a gente sabe o que é ramificado, tá? Tá, aqui ó. Como ocorre a substituição, a cadeia carbônica se mantém, não havendo nenhum aumento nem diminuição no número de carbonos. A gente não vai ter substituição dos carbonos, tá certo? A gente vai ter Depende, vamos ver aqui, vamos ver o que é que acontece aqui, tá certo? Olha aqui, ó, reações de substituição. Os alcanos, também denominados parafina por serem poucos reativos, eles são estáveis e só reagem em condições energéticas. O que seriam essas condições energéticas? A gente vai ter temperaturas muito altas, a utilização, às vezes até a utilização de catalisador, tá? Então, uma coisa bem forçada mesmo para que elas aconteçam, tá certo? Olha, as reações de substituição que podem ocorrer, a gente vai ter o quê? Halogenação, a gente vai ter nitração e a gente vai ter a sulfonação como as principais reações de substituição. Pelos próprios nomes aqui, já dá para a gente saber. Halogenação, quando a gente tem uma substituição com um halogênio, nitração, quando a gente tem a substituição com a presença de um nitrogênio, e sulfonação, uma substituiçãozinha com a presença do enxofre, certo? Vamos passar aqui o slide, olha, vamos aqui para a halogenação. Olha, gente, vocês viram que nas reações anteriores de adição a gente não tinha a presença do flúor no meu composto porque ele era muito reativo, tá certo? Aqui, ó, tá? A mesma coisa vai ser explicada aqui, ó. As reações que envolvem o flúor são muito violentas e as de iodo praticamente não ocorrem. Por quê? Olha aqui, ó, o flúor ele é mais reativo do que o iodo. Então, as reações com o flúor, elas vão acontecer de forma muito estrondosa, reativa. Já com o iodo, ela quase não vai acontecer. Quase não vamos ver reações de substituição com a presença do iodo. Mas isso quer dizer que elas não acontecem? Não. Certo? Não querem dizer que elas não acontecem. Elas vão acontecer entre os 4 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. O flúor, o cloro, o bromo e com o iodo, certo? Umas mais que as outras, mas vão acontecer, tá certo? Vou apagar aqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma representaçãozinha de uma reação de substituição, tá? Aqui a gente pode ter a retirada de a gente vai ter a retirada de um hidrogênio, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, 2 átomos de cloro, tá certo? Esses 2 átomos de cloro aqui, um deles vai para o meu composto, tá? Ele está representado aqui, e o hidrogênio sai e vai se juntar com outro cloro. Essa reaçãozinha vai acontecer na presença de luz ultravioleta e esse deltazinho quer dizer calor, com a presença de uma determinada quantidade de calor. Ele não especifica a quantidade, porque tem algumas reações, gente, que elas vão acontecer mediante uma quantidade específica de temperatura,
Tá certo? A gente viu em slides anteriores 140 graus Celsius, 200 graus Celsius, 120, 300 graus Celsius. Então são reações que especificamente acontecem naquela determinada temperatura. Tá certo? Os meus compostos, eles só vão reagir se eu tiver naquela determinada temperatura. Já os compostos aqui de substituição em alcanos, no caso aqui na halogenação, ele não determina uma quantidade de temperatura específica. Ele determina sim que ela precisa acontecer com a presença de uma determinada temperatura, mas ele não diz exatamente quanto que vai ser essa temperatura para a gente poder utilizar, tá certo? Olha aqui, ó, ele forma um composto orgânico halogenado e um ácido. Quem lembra que o nome desse ácido, gente? Olha, ele é o ácido clorídrico, tá certo? Geralmente as reações... Tá meio feio aqui, mas eu vou... Clorídrico. Eita. É o ácido clorídrico. Bom, gente, ele vai... Sempre as reações de halogenação aqui, de substituição, com a halogenação, ele vai... Aqui é um D... Vou apagar esse L aqui. Mas vocês já estão entendendo o que é um ácido clorídrico, né? Bom, gente, aqui ele sempre vai formar um ácido, tá? Os ácidos que podem ser formados, a gente tem o ácido fluorídrico, a gente pode ter o ácido clorídrico, a gente pode ter o ácido bromídrico e pode ter o ácido iodídrico, tá certo? Esses são os ácidos que podem acontecer numa reação de substituição em um alcano, tá certo? Vamos aqui para o próximo slide, né? Vamos aqui continuando com as reações de substituição em alcanos, né? Em compostos de cadeia simples e aberta. O próximo exemplo aqui, gente, é a nitração. No ano passado, eu acho que eu fiz isso aí com vocês. Eu acho que eu mostrei para vocês as reações, todas essas reaçõezinhas aqui, determinando todos os detalhezinhos para vocês, tá certo? Aqui, ó, a reação de nitração é uma reação que a gente vai utilizar o ácido nítrico, tá certo? Esse ácido nítrico ele não vai ser catalisador, ele vai participar da minha reação e ele vai entrar no produto da minha reação, tá certo? Ele não é catalisador. Aqui ele não diz luz ultravioleta, ele só fala que eu vou ter presença de calor para essa minha reaçãozinha acontecer. O que que a gente vai fazer aqui? O HNO3 a gente vai dividir ele em duas partes, tá? A gente vai dividir ele em hidroxila e o NO2, tá? Sempre que eu for fazer uma nitração, a gente vai dividir esse meu composto em duas partes, certo? Dividido em duas partes, a gente consegue fazer uma reação de substituição em um alcano e vai chamar ela de nitração, tá? Eu já separei aqui o HO e o NO2, tá certo? O que que vai acontecer aqui nessa reação nitração? A gente vai ter, o hidrogênio vai sair, certo? Ele vai sair, vai se juntar com essa hidroxila e adivinha o que que ele vai formar? Hidroxila mais hidrogênio, H2O, vai formar uma molequinha de água, certo? Essa molequinha de água aqui, essa moléculazinha de água aqui, ela vai ser determinada com essa junção da minha hidroxila e do hidrogênio, tá? E agora sobrou o que para mim entrar no lugar do hidrogênio que saiu do meu composto? Olha aqui, gente, o NO2, tá certo? O NO2 vai para o lugar do nitrogênio. Olha, se a gente observar aqui onde ele está, NO2. Essa é a reação de nitração. Olha, a gente viu que são, deixa eu voltar aqui, são três tipos, halogenação, nitração, e agora fica muito mais fácil da gente entender qual é a próxima reação de substituição e como que ela vai acontecer no meu composto. Olha, gente, é tão simples que depois que você aprende uma, você já consegue aprender todas as outras. Vamos aqui, ó. Sulfonação. A reação de sulfonação vai utilizar o ácido enxofídrico? Não, não é o ácido enxofídrico, é o ácido sulfúrico. Ou enxofírico, não, é sulfúrico, tá, gente? Reação com ácido sulfúrico. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o HNO3, tá certo?
mesma coisa, a gente vai separar o H2SO4, uma hidroxila, vai tirar uma hidroxila, e aqui, gente, geralmente eu posso colocar, ele tá dessa forma aqui, porque ele vai estar mais separadinho, tá? Mas é SO3, esse 3 aí, ele cabe ao oxigênio e não ao hidrogênio, tá? A gente tem 3 oxigênios, tá? Então, se você somar aqui, vai dar H2SO4. Então, aqui, o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com a nitração, o mesmo que aconteceu aqui não é o mesmo que aconteceu com a halogenação, porque aqui a gente formou um ácido. Já nesse outro caso aqui, a gente vai utilizar o ácido para formar essa substituição. Tá certo? Como que vai acontecer? Simples do mesmo jeito. Sai uma molequinha de hidrogênio, professor, mas aqui no caso, sai qualquer uma, minha gente. Qualquer uma sai aqui. Tá? Isso aqui em compostos em alcanos, tá certo? Então sai uma molequinha de hidrogênio, sai a hidroxila do meu ácido, elas se juntam, formou o quê? Formou uma molequinha de água, o H2O. E esse SO3H, ele passa a ficar aqui no lugar desse meu hidrogênio, né? Com essa reação vai acontecer com a presença de calor, tá certo? E formou aqui o meu composto. Essa reação aqui de substituição nesse alcano em específico, vamos chamar de reação de sulfonação, tá certo? Até aqui, ok? Vamos dar aqui mais um exemplo. Agora vamos ver com mais de 2 carbonos. Ali a gente viu 2 carbonos em todas essas reações, tá certo? Agora aqui a gente vai, quando tem mais de 2 carbonos, quando tem 3, 4, 5, a gente vai ter que observar, porque a gente não pode mandar o meu composto ali entrar em qualquer carbono. Temos uma regrinha, tá certo? Temos uma regrinha para seguir nessa ordenzinha de reação. Então aqui, gente, ó, vou ler o slide aqui. Ó. Em alguns alcanos com 3 ou mais carbonos, o hidrogênio pode ser substituído. É o que se encontra no carbono menos hidrogenado. Qual é o carbono menos hidrogenado, gente? Já sabemos aqui. Vamos seguir essa ordem. Hidrogênio ligado a um carbono terciário. Depois, a gente vai priorizar. Se não tiver terciário, a gente vai para o secundário. E depois a gente vai para o primário. Vou circular aqui só os... Vou apagar aqui e vou circular só o que a gente vai utilizar, tá certo? Vamos aqui priorizar quem vai sair. O hidrogênio ligado ao carbono terciário, o hidrogênio ligado ao carbono secundário e o hidrogênio ligado ao carbono primário. Olha aqui, ó, um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos. Eu tenho carbono primário, 3 carbonos, aliás. Primário, aqui ele é primário também. Já esse outro é secundário. A gente vai observar quem que vai sair aqui, o hidrogênio dele. Pode ser o de cima ou pode ser o de baixo. Esse aqui eu escolhi o de baixo para se juntar com o cloro e formar o HCl. Isso para reação de halogenação, tá certo? Vou circular só o de cima, só o de baixo, deixar circulado só o de baixo, que ele está falando que vai sair o de baixo. Mas, professor, se eu quiser escolher desse mesmo carbono o hidrogênio de cima, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Eu vou poder escolher esse hidrogênio de cima também. Eu escolhi o de baixo só por questão de oportunidade, tá certo? E esse cloro ficou no lugar do hidrogênio que saiu. A gente tem o 2-cloropropano. E só relembrando, como que vai cair questões com essas reaçõezinhas? Pode cair a reaçãozinha para você dizer, tá, que a reaçãozinha não tem o produto, para você chegar e dizer qual é o produto que vai formar, ou pode vir somente as nomenclaturas. O propano vai reagir com Cl2, com gás cloro. Ele vai formar qual composto? Aí você monta a reaçãozinha de propano mais o Cl2, reagindo, formando aqui o meu composto. Tá certo? Geralmente ele não pede, é muito difícil ele pedir as condições que essa reação acontece, porém, halogenação, luz ultravioleta e calor. Nitração acontece em qual condição? Presença de calor. Sulfonação, presença de calor. Não temos catalisador aqui para essas minhas reações, tá certo? Então aqui seguindo ordem terciário, secundário e primário. Vamos aqui agora, reação de substituição de halogenação com anéis
com 5 ou mais carbonos. Aqui temos ciclanos, compostos de cadeia fechada, tá certo? Cicle, compostos de cadeia fechada. AN, ligação simples. Não temos dupla ligação nesse composto aqui para observar. Só temos ligações simples, tá certo? Ela ocorre a substituição nos anéis com 5 ou mais carbonos. Isso é a halogenação, tá certo? Lembra da tabelinha que eu falei para vocês? Eu vou até voltar lá na tabelinha, só para a gente relembrar. Olha aqui, ó, a tabelinha. Opa. Aqui, ó, tabelinha. No Cl2 e no Br2, compostos de cadeia fechada, vai acontecer reação de substituição. Então, ele só vai ser de 5 ou mais carbonos, tá certo? As reações de substituição com o Cl2 ou Br2 só vão acontecer com 5 ou mais carbonos. Vamos voltar para lá. Tá aqui, pronto. O que vai acontecer? A gente divide esse Cl2 em 2 átomos de Cl, Cl-Cl, certo? Um hidrogênio sai, se junta com esse aqui, e o cloro que está aqui entra para o lugar do hidrogênio que saiu, certo? Formando aqui um composto com um cloro e um ácido. Ele segue a mesma linha de raciocínio da halogenação em compostos em alcanos, gente, em compostos de cadeia aberta. É a mesma linha de raciocínio, tá? A gente só vai mudar a dinâmica porque a gente tem um composto de cadeia fechada de 5 ou mais carbonos. Professor, mas o hidrogênio que eu vou escolher, ele pode ser qualquer um deles? Pode. O hidrogênio ele pode ser qualquer um deles. Aqui não tem especificando, até porque se eu pegar o meu composto e girar ele, vai ser a mesma coisa, tá certo? Reações de substituição em aromáticos. Bom, devido à estabilidade desse meu anel aromático, as reações mais fáceis de ocorrer são as reações de substituição. Como a gente não pode ter reação de adição, a gente vai entender que as reações de substituição, que elas são divididas em 5 tipos de reação, que eu vou explicar todos eles para vocês. A gente vai ter halogenação, a gente vai ter nitração, a gente vai ter sulfonação, alquilação e acilação. Qualquer uma dessas substituições já são bem simples da gente entender, tá certo? Só por um nome dá para a gente entender. Vamos aqui para a primeira reação de substituição em aromático, que no caso vai ser a reação de halogenação, que a gente já sabe até do que se trata, tá certo? Na reação de halogenação, ele vai ter presença de catalisador, tá certo? Na halogenação, quais são os catalisadores? A gente tem o FeCl3, a gente tem o AlCl3 e o ferro sozinho, tá? Mas o mais comum vai ser o FeCl3. Com a presença desse catalisador, a gente tem que ter essa mesma condição aqui para acontecer. Esse meu composto ele tem que estar sob essas condições. Se ele não tiver nessas condições, não vai acontecer essa reaçãozinha, tá certo? Então eu vou ter aqui, eu escolho qualquer um dos hidrogênios, escolhi esse aqui porque é o que está mais fácil para mim fazer, tá? Então esse hidrogênio vai se juntar com um dos cloros, vai formar quem? HCl, ácido clorídrico. E o cloro, que está aqui posicionado já para entrar no lugar do hidrogênio, vai formar o meu composto aromático com um halogênio, tá? Ou no caso aí, eu vou ter o Cl, tá certo? Já que a nitração, ele vai acontecer com a presença do ácido sulfúrico, H2SO4, concentrado, tá certo? Esse composto aí, ele só vai acontecer sob essa condição. Da mesma forma que a gente fez lá na nitração em alcanos. A gente divide o NO2, tá? O H2SO4 vai entrar aqui apenas como catalisador, ele vai só ajudar a reaçãozinha a acontecer e ele sai logo em seguida, tá certo? A gente vai ter o HO, a hidroxila e o hidrogênio formando, adivinha quem? H2O, formando uma molequinha de água. E esse NO2 vai entrar aqui no lugar do meu hidrogênio, tá certo? Formando um composto com o NO2. A gente vai chamar de nitração. Bom, gente, pelo menos por essa aula aqui, falamos de halogenação, de nitração em compostos aromáticos. Elas vão acontecer especificamente com essas
condições, tá certo? Nessas condições apropriadas para ele acontecer. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Vocês têm o meu número, só mandar uma mensagem ou ligar, tá certo? Que eu tiro a dúvida de vocês. Até a próxima aula. Um abraço e bom estudo aí para vocês.